é muito mais do que apenas uma arte marcial. É também um estilo de vida. E um dos ensinamentos que eu aprendi dentro do Karatê é o Dojokun. O Dojokun é o conjunto de princípios que rege o desenvolvimento do Karatê. Dentre esses princípios, nós temos o respeito acima de tudo. E ele pode ser aplicado em várias situações, dentro e fora do dojo. Essa parte do Dojokun nos mostra a importância de valorizar e respeitar seus companheiros de treino, o seu sensei e a si mesmo durante o treino ou durante uma luta. Respeitar a você, respeitar o seu adversário dentro das lutas, não exceder o seu limite, não exceder o limite do seu adversário. Tomar cuidado para não feri-lo, não machucá-lo de maneira inadequada. Significa que a gente deve valorizar todos de maneira igual, independente de ser um iniciante, faixa branca ou um faixa preta. Todos têm o mesmo valor. Seja durante o treino, seja fora do treino, seja em treino físico, treino técnico, luta, com o seu parceiro, com os seus amigos, com o seu sensei, né, o seu professor. Em qualquer prática, qualquer treinamento, qualquer aula que você vivencia com o Karatê, você consegue sentir o poder e o significado dessa frase. Eu acho que ele é autoexplicativo, né? Respeito acima de todas as coisas, para todas as pessoas, independente de quem seja, se seja familiares, amigos, pais, relação de trabalho, relação afetiva, acima de tudo. A gente sempre tem que ter respeito. No espaço de treinamento, no dojo, esse princípio fica muito claro para mim em duas situações. A primeira é quando você se coloca à frente de um colega de treinamento e ele permite que a partir dessa interação você se desenvolva tecnicamente, se aperfeiçoe. Isso só é possível porque ele tem a certeza de que entre vocês existe uma relação que é pautada, antes de mais nada, pelo respeito. Existe um respeito mútuo e vai existir um cuidado com as limitações físicas, com as capacidades físicas do colega. Todo mundo que eu falo que eu faço karatê, a pergunta é basicamente a mesma, né? Nossa, mas você faz karatê, não é um esporte que só tem homem, não sei o quê, é violento, como que é isso, né? E a resposta que eu tenho é basicamente a mesma para todos. Eu nunca me senti tão respeitada e tão bem num ambiente que, querendo ou não, é assim. Hoje, eu como mulher, né, falo que é predominantemente homem, só que nunca me faltou com respeito, nunca me trataram menos por ser mulher ou mais por ser mulher, né? Sempre é um ambiente que é equilibrado e todo mundo se respeita e trata você como igual. Eu gosto de ir exatamente porque tem essa sensação de segurança e respeito. Então você consegue conviver com pessoas de idades diferentes, pesos diferentes, assim, tamanhos diferentes, né? Com culturas diferentes, e mesmo assim ali naquele momento em que você tá frente a frente com a pessoa, tudo o que importa é o respeito. Não vai passar nem do limite da pessoa que está sendo o seu adversário ali na hora, né? Nem o seu próprio limite. Sempre tem esse respeito mútuo. Eu treino faz 10 anos. Em qualquer momento que eu tive com o Karatê, eu consegui sentir o que essa frase significa. E não só isso, tanto eu quanto todos os karatecas conseguem levar o aprendizado do Karatê para a vida toda. Deixa de ser só uma arte marcial e vira uma filosofia de vida. Você aprende a respeitar o seu oponente, o seu sensei, o ambiente do dojo e também a sua capacidade e o que você é capaz de fazer. Dentro e fora do dojo, ela tá muito relacionada para mim à disciplina. A disciplina de você cumprir uma tarefa, a disciplina de você manter uma rotina, seja de treino, seja de estudo, de trabalho. Respeito dando valor às pessoas, de maneira a ser educado, cortês. Ao longo do desenvolvimento das atividades de treinamento, a gente sempre tem a intenção de superar os nossos limites, tanto físicos quanto mentais. Mas para isso, antes de mais nada, a gente respeita as nossas próprias capacidades físicas. A gente entende onde estão as nossas limitações e respeita elas para que a gente consiga futuramente superá-las. E eu acho que esse princípio ele não se restringe ao espaço do dojo, ele é internalizado ao longo do nosso desenvolvimento dentro do karatê. E a partir da internalização, a gente leva ele para fora do dojo, para as nossas outras relações interpessoais. Então, antes de qualquer tipo de interação, de desenvolvimento de alguma relação interpessoal, eu olho para outra pessoa e eu enxergo ela como um igual.
e eu respeito ela antes de mais nada. Então, respeitando os professores, respeitando os seus colegas, mas também fora do dojo, respeitando a todo mundo. Às vezes a pessoa que estuda com você, o seu colega de trabalho. E a gente sempre foi incentivado a transformar e carregar esses valores na nossa vida. Então, nesse sentido mais amplo, respeito acima de tudo significa entender que o mundo é feito de diferenças, que as pessoas são diferentes, mas isso não diminui de maneira nenhuma o valor delas. Respeite você mesmo, seus avós, seus familiares, colegas. Tratar todos da mesma forma, da maneira digna e importante, que todos merecem ser tratados, e não como se todos fossem iguais, mas sim justamente sabendo que todos são diferentes, que todos têm suas individualidades, que todos têm uma experiência única de vida, um conhecimento único, e todo mundo tem algo a acrescentar para a vida de todos. E junto com o respeito, eu acho que vem a tolerância. Acaba a gente colocando isso no nosso dia a dia, acaba sendo uma coisa uma coisa não vive sem a outra, né? Hoje em dia tem muitas diversidades de ideias e de moral, e a gente não pode sair perdendo a cabeça por qualquer coisa, né? Então, a gente não precisa concordar com todo mundo, mas a gente tem que saber respeitar e não passar do limite da pessoa, de se tornar ofensivo ou magoar a pessoa em algum aspecto. Porque hoje convivemos e temos que conviver em sociedade de todas as formas e todos os aspectos. A gente passa a fazer a pessoa perceber como é importante isso, e ela passa sempre a acrescentar algo na nossa vida, na nossa sociedade. Acredito que o Karateka sempre tem isso muito claro, de olhar para as pessoas e enxergar, antes de mais nada, um ser humano que merece respeito. Então, viver o Dojokun, nesse sentido, significa viver uma vida de empatia, de tolerância e de respeito, e indo contra as tendências de hoje em dia, que infelizmente são de intolerância, de ódio, de preconceito. Gostaria de destacar não apenas o respeito com o mundo externo, com as pessoas, em que eu jamais devo faltar com ele a elas, independentemente de quem seja. Mas lembre-se sempre que o respeito acima de tudo não é entregue apenas aos outros, ele faz parte de você. Tem muito a ver com respeitar a si mesmo, respeitar o próprio limite e o jeito como você se desenvolve, tanto dentro do karatê quanto em outros aspectos da vida, e perceber que com esforço você consegue, mas não adianta correr contra o tempo. Tudo tem um tempo certo. O karatê ensinou que eu não devo faltar com respeito a mim mesmo. Devo sempre agir em respeito não só aos outros, mas também a mim. Fazer atitudes que são saudáveis, fazer atitudes que não são contra a minha própria existência, que não prejudicam a mim mesmo. Eu acredito muito no respeito interno também, você saber se respeitar. Respeitar as suas limitações, as suas vontades, as suas morais e integridades, que é muito difícil você pensar em respeitar a outra pessoa ou exigir que a outra pessoa te respeite, né? Se você não souber se respeitar, e isso vem de você mesmo. Ter a individualidade de conseguir respeitar tudo e todos, inclusive a mim mesmo. Respeite-se para ser respeitado e respeite-se acima de tudo para respeitar a todos. Isso é o que eu aprendi com o karatê.